abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto do Encontro. Hoje nós vamos abordar o assunto da melhor idade. Como valorizar as pessoas, como animá-las, né? Para isso eu estou recebendo aqui o vereador Saulo Rodrigues, a senhora Helenice Silva, que é presidente do Grupo Caleb, lá de Ipiranga, e o doutor Tiago Fernandes, né? Advogado. E nós temos hoje vários assuntos a serem abordados, inclusive um assunto de muita relevância, que o vereador instou, tem uma lei aprovada, com a autoria do vereador Saulo Rodrigues, sobre a semana de prevenção a todas as pessoas da melhor idade. Vereador, obrigado pela presença. Conta um pouquinho que lei é essa e qual semana será de prevenção para esse pessoal da melhor idade. Tudo bem, Luciano, aos ouvintes da TV Câmara. É uma lei que previne a situação do idoso que está em risco em asilos e casas de repouso. Para que você que está assistindo agora a TV Câmara tenha mais atenção sobre o que eu vou estar falando, eu gostaria, Luciano, de ler aqui até e dizer para as pessoas o número da nossa lei, porque é de extrema importância, porque é a Lei 12.993/13. Essa lei foi feita em 2013 e sancionada pela nossa prefeita. A lei, ela diz da seguinte forma: dispõe sobre a semana de atendimento e prevenções de doenças nos asilos e casas de repouso no município de Ribeirão Preto. O artigo 1º dessa lei, ela fala da seguinte forma: a semana de atendimento de prevenção de doença em asilos e casas de repouso localizada no município de Ribeirão Preto, a ser realizada anualmente na primeira semana de outubro, do mês de outubro, que é a semana que comemora o mês do idoso. A semana de atendimento de prevenção de doenças será elaborada e coordenado pelo Executivo e suas secretarias correspondentes, podendo ainda buscar parcerias com iniciativa privada na área de saúde, tais como hospitais, clínicas médicas, laboratório de análise, indústria farmacêuticas, faculdade e universidades. Então, assim, é uma lei. Hoje nós temos várias casas de recuperação, aliás, de repouso. Nós temos também asilos. Casas de recuperação também. Também. E o que acontece, Luciano? O idoso que está ali, às vezes tem um problema de saúde. Quem coordena o asilo tem que pegar aquele idoso, levar até um hospital. E tem um desgaste. Vamos supor que naquela semana todos ficam doentes. Então, assim, eles têm que pegar o idoso, levar até uma unidade de atendimento. E esse trabalho é constante nos asilos, esse trabalho é constante nas casas de repouso. E essa minha lei, ela faz com que na semana de outubro, a primeira semana, um grupo de agentes da prefeitura, da área de saúde, vão visitar essas casas, esses asilos. Eles vão com a equipe médica e ali eles fazem a prevenção de cada idoso que está ali. Então, assim, é uma lei e a partir de agora no município de Ribeirão isso vai funcionar. Então, aquela equipe de saúde vai visitar todos os idosos durante aquela semana, vai fazer uma análise de cada um deles, vai haver a questão de prevenção, porque a partir do momento que detecta uma doença no idoso, então eles vão ter um acompanhamento sério de que maneira vai ser feito. Não aquela coisa de emergência, sentir uma dor de cabeça, corre para a unidade médica. Não, ele vai ter a prevenção, ele vai saber quando que vai ter que ir ao médico, quando não vai ter. E é uma maneira até de desafogar um pouco as unidades médicas da nossa cidade. Só que assim, esse projeto também, ele obriga, no caso executivo, a procurar também parcerias privadas, ou seja, faculdades, universidades, clínicas que se disponibilizam de voluntário para poder estar atendendo esse idoso. Então, assim, é uma lei que, graças a Deus, vai dar certo
e os idosos vão ser valorizados nessa questão de saúde, Luciano. É uma bela iniciativa, vereador Saulo Rodrigues. E aqui eu estou recebendo a dona Helenice Silva, presidente do Grupo Caleb, lá no Ipiranga, lá na Avenida Dom Pedro. Ô, dona Helenice, conta pra gente o que a senhora faz lá no Caleb e quantas pessoas a senhora atende lá? A gente atende cerca de 200 pessoas. 200 né? pessoas? Ainda está pequeno, né? Tem milhares de pessoas, né? A gente leva o apoio, em primeiro lugar, espiritual. Depois a gente faz atividade física, né? Artesanato, a gente faz o aniversariante do mês, fazemos visitas, né, ao idoso, né? Tem muito idoso que ele mora sozinho, né? E eles têm uma carência. São, né? Tem muitos que estão ali sozinhos, são tristes, né? Então a gente leva aquele apoio, aquela alegria para eles, esse grupo. E a senhora é presidente do Grupo Caleb? Somos líderes. Líderes. E há quanto tempo existe o Grupo Caleb? 2 anos. 2 anos. Então a senhora está à frente há 2 anos. A senhora é uma das fundadoras do Grupo Caleb, digamos assim. Isso. Estou recebendo também o doutor Tiago Fernandes, que é advogado, um brilhante advogado, que cuida muito e se intera muito sobre o Estatuto do Idoso, sobre os direitos dos idosos. Isso é muito importante, doutor, porque o senhor dá um apoio também ao Grupo Caleb quando detecta algum problema familiar, para dar toda a retaguarda para essas pessoas. Conta um pouquinho do seu trabalho, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano, um bom dia. Luciano, nós trabalhamos iniciativamente com a questão do idoso aí no município de Ribeirão Preto. Essa questão do idoso, ela é muito questionada nas questões aí de como lidar com a questão do idoso. Já tem a fragilidade da questão do idoso. Então nós temos aí o Estatuto do Idoso, que dá essa diretriz de como servir o idoso de uma maneira digna. E nós temos vários apoios da questão do judiciário, com uma vara especializada em Ribeirão Preto do idoso, que cuida dessas questões. E juntamente com o Grupo Caleb, aí a gente desenvolve, né, na parte jurídica, o apoio nas questões de leis, nas questões de palestras voltadas no diz respeito ao idoso, junto com o Estatuto, que é uma lei federal criada pela União. A grande verdade, vereador, é que nós moramos num país que infelizmente não tem uma educação. E não tem educação falha. Porque um país que precisa aprovar no Congresso Nacional um Estatuto do Idoso, um Estatuto da Criança, do adolescente, mostra a fragilidade da educação desse país. Né? Porque isso é falta de respeito, isso é valorização do ser humano. Né? E isso a gente não vê. A gente vê que as pessoas passam pelas outras sem a mínima importância e se lidando que ali é um ser vivo, é um ser humano. Agora, vereador, a minha preocupação muito grande, eu sei que o senhor também, é que são com os idosos que moram nas ruas. E tem muito. E esse trabalho, vereador, dentro desse programa, dessa lei que o senhor aprovou, existe um trabalho de atendimento e acolhimento dessas pessoas? Olha, Luciana, é difícil explicar, por exemplo, o CETREM, que é um órgão municipal da nossa cidade, deveria e tem que fazer esse trabalho de pegar essas pessoas que estão em condições de risco e que moram, muitos deles, na rua. E nós temos pessoas assim. A minha lei, ela só está falando a respeito de asilos e casas de repouso, que é para prevenir com que esses idosos não venham morrer rápido, né? Porque estão no asilo, Luciano, porque infelizmente estão desprezados pelos seus familiares. Os seus familiares, para não cuidar dele, colocam no asilo, porque não querem ter problemas em casa. Então, assim, o idoso que está ali no asilo, ele já está ali desprezado pela família. Ele já está numa situação difícil.
E a minha lei faz com que eles venham a ter mais saúde e vivem mais. Agora, em relação aos que estão na rua e que estão em situação de risco, então assim, é o CETREM que faz o trabalho só de acolhimento, de levar para o CETREM, ponto. Não existe outro tipo de trabalho. Não existe assim, se a pessoa hoje, Luciana, ela quer, por exemplo, esse idoso que está numa situação de risco, ele não tem um abrigo para ele ficar, que seria um asilo que poderia trazer essas pessoas para perto. Mas como se tem que pagar o asilo? A gente está numa situação, assim, deveria ter um espaço para acolhimento deles e eles morar ali. Hoje nós temos a Vila Dignidade, que é um projeto do governo estadual, agrupa ali 17 idosos. São como se fossem casinhas da Coab, pequenas, menores, de porte menores, e que tem 17 idosos. Então, assim, acolheu 17 idosos. Mas e o restante? Como que estão? Cadê o poder público? Onde está o Estado que não vê essas situações? Então, assim, a minha lei ela só fica em questão de atendimento de saúde ao idoso. Mas e as outras coisas? Como que fica? Então, aí que eu faço uma pergunta, doutor Tiago. O direito de ir e vir é sagrado. Sim. Então, existe a prerrogativa das assistentes sociais, quando abordam um morador de rua, no caso da melhor idade, ele não querendo ir ao CETREM, ele pode ir compulsoriamente ou não? Se aquele idoso estiver numa situação de risco e você ir para a área judicial e o juiz analisando a questão daquele idoso, ele pode compulsoriamente ir até uma instituição da prefeitura. Mas isso tem que passar por um processo judicial. Como a questão do direito de ir e vir é uma questão constitucional, ele não está obrigado a ir para um asilo, ou uma casa de repouso, ou até mesmo para algum órgão que o município dispõe dentro da cidade. Mas se aquele idoso estiver numa situação de risco vulnerável e a assistência social, ou algum órgão, ou até mesmo qualquer cidadão, juridicamente entrar com uma ação e o juiz analisando, determinando, aquela determinação aí sim pode estar conduzindo o idoso até uma clínica de recuperação. Agora eu faço uma pergunta, doutor. O morador de rua não é vulnerável? Totalmente vulnerável. E ele necessita, porque às vezes ele não tem nem condições de estar procurando um lugar que ele possa ali ter algum tratamento. E aí cabe ao poder público estar ali diariamente para tentar dar suporte a esse idoso que está na área de risco. E todos, não só o caso do idoso, mas todos aqueles que vivem dentro de uma situação irregular, que é morando na rua, ele é passivelmente da questão da vulnerabilidade. Dona Denise, conta para mim casos que a senhora viveu, que há 2 anos a senhora visitando residências, visitando pessoas da melhor idade, a senhora já viu casos escabrosos. Conta algumas das suas experiências para o telespectador da TV Câmara. Eu já vi idosos, né, que procuram a gente, que está com problema, depressão, né, e hoje eles estão bem, estão sozinhos, vivem sozinhos, tristes, e hoje eles procuram a gente, falando que a vida deles mudaram. Né? A senhora viu maus tratos da família em cima de idosos? Só presenciou isso? Ou teve notícia sobre isso? Não, maus tratos a gente não viu. Viu desprezo, a falta de carinho. Nesse caso, a gente ainda não teve nenhum idoso que procurou a gente com maus tratos. Mas que vive sozinho, triste, abandonado pelos filhos, pelos familiares. É uma forma de maus tratos, né? É uma forma de maus tratos. Mas... Com certeza. Uhum. Porque às vezes a gente fala em maus tratos, as pessoas pensam muito em agressão física. A parte física. Mas a agressão moral é muito pior que a fase física. Né? Nesse caso a gente vê muitos, né, deles que procuram, estou sozinho,
eu não tenho ninguém, né? E procura a gente, né? Esse apoio que a gente dá. Então eu vou pedir um favor da senhora. Aqui, essa pessoa que pode estar agora, uma pessoa da melhor idade, em casa, sozinha, assistindo o nosso programa, e quer fazer parte do Grupo Caleb, como que ela precisa fazer para fazer contato com vocês? Ela só precisa ir na Avenida Dom Pedro I, 1316, e me procurar. Helenice. Dona Helenice, na Avenida Dom Pedro I, 1316, no Ipiranga. Ipiranga e fazer parte desse grupo. É lá onde que era a antiga Lojas em Brasmel, Isso. que era conhecido como a Cidade dos Móveis, né? Exatamente. Então é ali. Então pode ir lá procurar a Dona Helenice, faça parte do Grupo Caleb, né? Vai se revigorar, vai participar, tem grupo de encontro, palestras, artesanatos, tem o baralhinho, buraquinho para jogar, tem o chá da tarde, né? Tem o cinema em grupo, não é isso? Eu fiquei sabendo que a senhora gosta de um cinema e a senhora leva todo mundo para o cinema, né? Isso também. A gente faz brincadeiras, dinâmicas também, né? Muitas dinâmicas. O baile também. Tem o baile, o rastapé, né, vereador? Tem o rastapé. Né? Mas, vereador, eu vou falar uma coisa ao senhor. Você sabe que é tão gostoso, né, esse tipo de integração? Sim. É muito gostoso o senhor ver os grupos andando, essas pessoas andando, eles ficam revigorados. Se o senhor tem uma ideia, a Ribeirão Preto é campeã regional dos Jogos de Idosos. Por quê? Porque a pessoa vai mesmo, eles vão mesmo. E é muito gostoso a determinação, né, vereador? Com certeza, tem o programa PIC na nossa cidade também, que valoriza os nossos idosos. Tem a coordenadoria do idoso também. Então, assim, vale salientar as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara que o município, de uma maneira ou outra, ele tem colaborado com isso. Nós temos, igual você acabou de falar, idosos envolvidos na parte esportiva, para eles poderem ter o desenvolvimento deles psicológico, porque assim, a partir do momento que ele está numa atividade física, ele começa a movimentar os pensamentos. A cabeça dele começa a pensar grande, ele não fica assim, estou na idade, agora vou morrer. Não, ele começa a criar expectativa de vida. Eu tenho acompanhado o trabalho da Dona Helenice e eu vejo a importância do trabalho que ela desenvolve. Porque o idoso às vezes chega lá triste, abatido, chateado, desgostoso, frustrado, sem esperança. E quando ele começa a participar das atividades que ela desenvolve, ele começa a criar ânimo, começa a ter vida, começa a ter esperança. E aquilo vai contagiando ele de tal maneira que ele quer também transmitir para os outros. E isso tem sido muito bacana. Então, somando o trabalho que ela faz, o que a prefeitura procura fazer também é uma maneira de ajudar as pessoas da melhor idade. E é assim, Luciano, é assim que vai tocando a vida, é assim que esses idosos vão tendo esperança. Eu costumo dizer para as pessoas da seguinte forma: nós temos que acreditar, Luciano. Nós não podemos baixar a cabeça, desanimar e achar a vida para mim acabou, não tem mais jeito, o meu filho me despreza, estou aqui em cima de uma cama, de um leito aqui, ninguém vem me visitar. Nós temos que ter esperança, nós temos que acreditar que isso vai mudar. Um pouquinho que a Dona Helenice faz, um pouquinho que nós estamos fazendo nesse programa, essa minha lei, é para valorizar a melhor idade da nossa cidade. Inclusive, doutor, seria muito importante até nesses grupos, porque as pessoas fazem eventos, fazem aquele famoso binguinho com prendas, arrecadam, de repente vão para uma excursão, vão passar um final de semana num clube temático, vão a Caldas Novas, vão fazer piqueniques por aí, conhecer a nossa região, tem as cachoeiras em Cássia dos Coqueiros, ou até Pirassununga, em Cachoeira de Emas. Quer dizer, é esse tipo de atividade que as pessoas precisam, porque é um grupo de amigos, né? Passa a ser um convívio de grupo de amigos, que é muito interessante, né, doutor? Eu costumo dizer que é a família secundária, né? Porque você tem a família, que normalmente às vezes não dá o apoio necessário, e às vezes nesses encontros, nesses grupos de apoio, eles acabam se encontrando. E acaba fazendo uma nova família. E ali ele começa a desenvolver todo o trabalho que ele necessita para que, como disse o vereador, a vida não acabou.
Então ele precisa ter incentivo, ele precisa ter uma colaboração de pessoas que estão, né, incumbidas a dar esse valor ao idoso, como é o caso da dona Helenice, que tem esse, né, brilhante trabalho aí junto aos idosos. Então eles precisam, porque eles têm essa carência, porque normalmente às vezes a vida que ele está ali da família, os outros afazeres da família, ele acaba ficando um pouco de lado, e aí ele acaba se encontrando, né, para uma nova vida através desses apoios que, né, no caso do Grupo Caleb, ele desenvolve aí na cidade de Ribeirão Preto. Então é muito importante, sim. O vereador, o senhor além de vereador, o senhor é um pastor evangélico. Sim. O senhor é muito ligado, é muito religioso. É muito triste, né? Esse tipo de situação que às vezes a gente se depara com essa sociedade tão desumana que nós estamos vendo. O desprezo é o maior de todos eles. A parte humana nossa, a gente se sensibiliza com a situação que o idoso está hoje. Maus trato, como nós falamos no início do programa, maus trato de palavras, de desprezo, mas também tem o maus trato também de agressão. Nós temos várias reclamações no gabinete de idosos que têm sido maltratados pelos próprios filhos, sendo espancado, enfim, dói dentro da gente. Eu tenho essa parte, eu sou vereador e sou pastor, e eu sempre se sensibilizo com a situação que está ocorrendo com o idoso, com qualquer outra pessoa. Então, assim, dói dentro da gente quando a gente vê um idoso cheio de hematomas, dói na gente quando a gente vê um idoso passando fome. Eu já atendi várias situações de idosos passando necessidade porque é aposentado, recebe uma miséria, não tem condição de comprar nem uma cesta básica sequer, passando fome e necessidade. E a gente atende essas pessoas, Luciano. Não só eu, esse vereador, mas toda a Câmara aqui, os demais vereadores, têm atendido esses idosos em situações como essa. A verdade é que a pessoa, depois de uma certa idade, ela precisa mais de cuidados médicos. Ela vai tomar um medicamento, e esses medicamentos não são baratos, são caros. Tudo bem que o governo tem que fornecer, mas imagine um sujeito, você que está me assistindo agora, que trabalha a vida inteira. A hora que você pensa que você vai desfrutar de tudo aquilo que você trabalhou, não. Você vai morrendo a cada dia por tudo aquilo que você fez na hora que você pega teu prolabore do mês, aposentadoria. Tem todo um serviço prestado. Isso é problemático. Só que no final ele não tem a recompensa digna. É até engraçado porque o Estatuto do Idoso, ele prevê todos esses direitos ao idoso. Lazer, cultura, fomento na questão do idoso. E que o poder público não faz o trabalho. E aí o caso do Grupo Caleb vem suprir essa lacuna que o poder público deixa. Então, porque o próprio Estatuto já prevê. O Estatuto prevê quais são os direitos da melhor idade? Olha, Luciano, o Estatuto do Idoso, ele elenca vários direitos, que já está estabelecido pela Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e que foi repatriada novamente com a criação do Estatuto do Idoso em 2003. Então, assim, direito à saúde digna, direito a um lazer, direito a um esporte, direito à participação. Então, o idoso ele tem esse direito, que tem que ser proveniente do poder público, só que o poder público, né, por questões aí, acaba deixando essa lacuna aberta. E aí nós temos, né, alguns grupos hoje que acaba a lacuna do poder público aí desenvolvendo o trabalho. O transporte interestadual, essa é uma pergunta que sempre me fazem nas ruas e eu não sei responder. Parece que tem uma lei no estado que em cada ônibus, trem, não sei se avião está inserido nisso, que tem que destinar um determinado número de vagas para a melhor idade, para a viagem. Como que funciona? O Estatuto do Idoso ele prevê esse direito, sim.
nós temos uma lei estadual e ela fala o seguinte, que a cada viagem que você tem de um estado para o outro, ou de um município para o outro, aquele automóvel, aquele ônibus, ele tem que destinar 2 poltronas ao idoso sem custo nenhum da passagem. Normalmente o que se paga, às vezes, é só o valor do embarque do idoso, mas o valor da tarifa da passagem, ela fica isenta. Então ela tem que, normalmente quando ela vai viajar, ela já tem que recorrer à empresa que vai prestar aquele serviço para ela, informar que ela já possui o direito, através de um documento provando a idade dela, que hoje... Né, ela hoje não tem, a pessoa não tem que ter inscrição em órgão nenhum para exercer desse direito. Não. O Vamos direito supor, dela já está estabelecido através da idade. Então, por exemplo, o homem a partir de quantos anos? A Constituição Federal, ela fala que a melhor idade ela se inicia a partir dos 65 anos. Aham. Só que a Constituição Federal também ela determina que o município, o estado, ele pode legislar abaixando esse valor para 60. Então, normalmente, segue-se a idade da Constituição Federal, 65. Só que se o município ou o estado que ela reside tem uma lei falando que é de 60 anos, aí vigora aquela lei. Ah, tá. Mas normalmente segue-se a Constituição Federal. Então a pessoa não precisa ter inscrição em órgão nenhum, não precisa na secretaria do município ou do estado para fazer uma inscrição, para obter, para garantir o seu direito de viajar. Ele vai direto na companhia, vai a São Paulo, por exemplo. Então nós temos 2 transportadoras que fazem São Paulo, 2 empresas de ônibus. Isso. Chega lá e fala assim, eu vou viajar dia tal, aquelas passagens e tal, e é isso. Ela vai chegar até a empresa, vai mostrar que ela já adquire esse benefício através do RG. Do RG, algum documento que prove ali a idade. Sim. E ali ela vai pedir que se reserve a passagem de direito dela. Normalmente a lei fala o quê? Que você tem que ir 3 dias antes. Para todo um cronograma da empresa. Então, 3 dias antes você vai até a empresa e informa, olha, dia tal, horário tal, a viagem até tal lugar. Aí mostra o documento, provou ali já vai ser emitida a passagem para ela. O que ocorre, às vezes, é o seguinte, às vezes aquele ônibus ali que ela vai, ela já dispôs dos 2 valores, dos dois lugares. Dos dois lugares. Aí o que ela vai fazer? Ela tem que vai optar por aguardar um outro, ou optar por um outro horário, ou muda ou o opta dia. para um outro horário que aqueles 2 assentos não estão reservados, ou para um outro dia. Então, vamos deixar claro, cada ônibus de viagem, saída para ou interestadual ou intermunicipal, quer dizer, ou dentro do estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo, cada ônibus de viagem é obrigado a destinar 2 assentos para melhor idade. 2 assentos para melhor idade. Com custo da viagem gratuito, a não ser a taxa de embarque. É isso. O valor da passagem ela é gratuita, só a taxa de embarque, porque essa taxa de embarque não vem para a empresa de ônibus, fica para o local que administra ali a rodoviária. Então essa taxa de embarque ela é devida. Agora o valor integral da passagem não. Ela tem esse benefício através de uma lei que vigora hoje no estado de São Paulo. Vereador, as pessoas que têm oportunidade de exercer esse direito seria bem legal, né, para viajar, para conhecer outros lugares, né? Eu acompanhei o noticiário esses dias e eu vi uma reclamação porque as empresas não estavam cedendo isso, Luciano, para os idosos. Eu até queria ver com o doutor, por exemplo, a partir do momento que o idoso vai lá à procura da passagem, ele não encontra, como ele reagir numa situação como essa? Porque eu assisti uma reportagem que as empresas não estavam cedendo esses lugares para os idosos, porque visando o lucro. Porque assim, o idoso vai viajar de graça. E a empresa está visando o lucro, ela já preenche o local e fala, não tem como te encaixar. Principalmente questão final de ano, datas comemorativas que o pessoal gosta de viajar muito. Então eu queria saber até do doutor se quando a pessoa vai à procura e a empresa não cede a passagem para ela, o que ela tem que fazer nesse caso? Foi até uma boa pergunta do vereador. Neste caso, a princípio ela pode até até a delegacia mais próxima e ali fazer um boletim de ocorrência, porque não está desrespeitando uma lei. Se permanecer,
você tem um órgão de proteção, né, que cuida dessa questão, que nós temos o PROCON, que pode também ser formalizada ali uma denúncia para que o PROCON administrativamente venha fiscalizar essa questão. E, em último caso, se estiver desrespeitando esse direito, Poder Judiciário. Ingressa com uma ação judicial informando que um direito do idoso, por lei, está sendo descumprido. Então você tem esses 3 caminhos que você possa fazer. PROCON ou a questão da polícia, a área administrativa, ou futuramente a área judicial mesmo, que é uma ação judicial, para que o juiz da vara do idoso venha a atender este caso. Dona Helenice, a senhora já usou o seu direito de viajar dessa forma, não? Ainda não. Ainda não? A senhora sabia dessa lei, não? Não. Não sabia? Então agora a senhora já pode falar para os seus parceiros lá do Grupo Caleb, avisá-los, né? E é até bom, viu, doutor? Porque precisamos fomentar esse tipo de ação, porque tem uma lei. E lei tem que ser cumprida, sim, ela não pode ser discutida. Não. E se a pessoa, se não for cumprida a lei, que faça um boletim de ocorrência, que acione o PROCON da cidade, que acione o promotor público para resolver, o Ministério Público, para o promotor resolver, para entrar nessa parada, tem que procurar os direitos mesmo, né? Seria ótimo que acontecesse isso, viu, dona Helenice? Verdade. Só fala para todos os integrantes do grupo, quem quiser viajar, pode chegar lá, provando que tem mais de 65 anos, olha, pode viajar. E se tiver alguma dificuldade, até a gente gostaria de saber, viu, doutor, viu, vereador? Eu acho que nós temos que começar a lutar pelos direitos das pessoas. Porque tem muita gente que pensando só no dinheiro da ganância, que ganham demais, tá certo? E as leis precisam ser obedecidas. Precisam ser obedecidas. Não pode só avisar a questão do lucro. É lógico que a empresa ela sobrevive, sim, daquilo só que você também tem que reservar alguns direitos que a lei prevê. Então, se a lei ela foi elaborada, às vezes tinha essa deficiência, essa carência. Então, ela foi elaborada e se discutiram e chegaram num consenso que tinha que prevalecer a questão de resguardar um pouco o direito do idoso. Nós temos o Estatuto do Idoso em vigor, só que assim, é pouco falado e assim, não tem muita divulgação. Então, assim, precisamos informar mais a questão do direito do idoso. Tanto que tem uma resolução do vereador na casa, número 112, que no dia 14 de setembro agora, nós vamos estar realizando uma palestra aqui na Câmara Municipal, para estar falando sobre a questão do direito do idoso, porque às vezes não é muito falado. Então, e na época, nós poderíamos até fazer um programa para o senhor convidar as pessoas, sim, convidar o pessoal da melhor idade, com o envolvimento do Grupo Caleb, com o envolvimento dos PICs, para trazer aqui na casa, para fazer um amplo debate de esclarecimento de todos os direitos da melhor idade, viu, vereador? Com certeza, com participação com ata, para que fique caracterizado a importância desse dia, porque é uma maneira de se cobrar do poder público, é uma maneira de fazer com que o estatuto seja reconhecido, como a Lei Maria da Penha, né? Trocando os miúdos aqui. A lei, se ela for real, ela tem muitas falhas, o estatuto, tanto da Penha, a Lei Maria da Penha tem algumas falhas que precisam ser consertadas. A mesma coisa o Estatuto do Idoso. Então, assim, espero que nesse dia 14 a gente possa ter a casa cheia, né? Para ouvir essa palestra aí, eu tenho certeza que vai ser de importância para a nossa cidade. Dona Helenice, vamos repetir o endereço, Avenida Dom Pedro I? 1316. 1316, na Avenida Dom Pedro I. Quero agradecer a presença do vereador Saulo, do Tiago, da dona Helenice e a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.